ela é gráfica, ela corre, acabou de me dar uma surra nas minhas desculpinhas para não treinar. Me ajuda a receber Lorena Derpizol. Obrigada. Obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui. E correr, gente. Eu também não corria nada, é só começar. Você dá o primeiro passo, né? Né? O primeiro passo vira uma caminhada, a caminhada vira uma corrida, e assim vai. Lorena, novamente, obrigado. A gente já tentou organizar uma vez, lembra, né? Na época era online, tá? Era só podcast, não era TV Big Podcast. Ah, tá. Acabou verdade. que ficou melhor do que encomenda isso aqui. Exatamente, né? Aí quis desistir agora pessoalmente bom. aqui dentro da Big Graphic. Brigadão. Galera, não esqueçam de nos seguir aqui no YouTube, comentar e de compartilhar esse episódio com seus amigos, sejam eles gráficos ou não, porque o conteúdo que a gente traz, estamos enviesados para a gráfica, mas é um conteúdo para a vida, independente da profissão que os seus amigos tenham. E não deixem também de comentar aqui no chat, interagir, para que o YouTube cada vez mais perceba a relevância do nosso conteúdo e distribua para mais pessoas. E o TV Big Graphic Podcast só funciona e existe graças aos nossos queridos patrocinadores e parceiros, dentre eles Semic Tintas Gráficas, Croma Microencapsulado, Core Processo, desse rapaz aqui, a Senefelder, Opção Offset e a Top Coat, Soluções em Vernizes, os nossos parceiros, Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Abconv, Abtec e Embanews. Muito obrigado por confiar e acreditar no projeto. Lorena, vamos lá. Vamos lá. Alguém aqui está nos assistindo, não me conhece, por favor, se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória profissional para nós. Vamos lá. Então, eu sou Lorena Derpizol, formada em Publicidade e Propaganda, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Sempre fui de gráfica, eu não me vejo fazendo outra coisa na vida. O meu pai fundou a Ingrau há 33 anos, né? A Ingrau é uma empresa familiar. Eu tô lá desde os 15, 16 anos, né? E não me vi fazendo outra coisa, né? Comecei na pré-impressão, passei por algumas etapas e hoje eu coordeno o comercial e parte do administrativo. E meu primo coordena a produção, né? Então, estou presidente do Sindicato da Indústria Gráfica do Espírito Santo e da Abigraf Regional Espírito Santo. Nessa atual chapa da Abigraf, o Julião me concedeu a honra de estar como vice-presidente da região sudeste da Abigraf. E ajudo também na Federação da Indústria do Espírito Santo como presidente do Conselho da Micro e Pequena Empresa. E no intervalo, a gente corre. Rapaz. Dorme 3 horas por noite. Dorme igual golfinho, né? Segundos e acorda. Tenho 2 meninas, a Lara e a Liz, de 8 e 12 anos. Sou casada com o Thiago. Tô com o Thiago há 22 anos já. Cara, Primeira pergunta que o dia dela é diferente. Nós tem 24, ela tem 30 horas. Como você conciliar tudo isso? Com certeza, e até puxando já parte da corrida, vamos falar de esporte de modo geral. Assim como o esporte e a corrida em si tá englobada nessa questão, necessita de muita disciplina, né? Para você estar seguindo toda essa agenda e conseguir... A corrida entrou na minha vida tem uns 5, 6 anos, né? Eu fui diagnosticado com arritmia cardíaca e o médico falou que eu tinha 2 alternativas, ou operava ou ele observou que durante o teste de esteira a minha arritmia parava. Então, quando eu corro, eu não tenho arritmia. Então, eu falei, então eu vou correr. Então, não corria nada, matava todas as aulas de educação física da escola. E aí, com acompanhamento, com técnico, eu comecei a correr. E esse ano, como eu faço 42 anos, vou fazer 42 quilômetros em agosto. Eu vou começar o treinamento para isso. Né? Eu já corri, o ano passado eu corri 3 vezes 21 durante o ano. E esse ano vai ser minha primeira maratona. Aqui no Brasil? Em Vitória mesmo, na Maratona de Vitória. Que legal! Quando que vai ser? Agosto. Então, desde o momento estamos gravando em abril. Então, tem aí uns 4 meses para você fazer esse treino. Atualmente, o meu treino é em torno de 30, 35 quilômetros por semana, né? Vai aumentar a partir de agora. Mas você me perguntou de linkar o treino com performance. Se você olhar, todas as maiores lideranças hoje, eles têm um tempo para atuar em algum esporte de performance. Querendo ou não, no final das contas, o que eu entendo de corrida?
O corpo humano, ele pede para a gente parar nos primeiros 100 metros, nos primeiros 500 metros. Com 1 quilômetro, a canela está doendo. Então, se você treina a sua mente para suportar isso, você acaba passando essa experiência para tudo na sua vida. Né? Então, eu assimilo muito quando você tem um desafio muito grande dentro da sua empresa, como líder, essa parte do esporte de trazer essa resistência mental mesmo. Eu costumo dizer que principalmente esses esportes, né, faz a gente, de certo modo, né, ficar confortável no desconforto, que é muito desconforto. Assim como o dia a dia, para quem está na liderança de empresa, é pressão, você olha alguns indicadores, essa é uma ótima notícia de manhã, depois 10 horas é uma péssima notícia, é saber lidar com isso, por essas nuances. E em meio a tudo isso, está tomando decisões que nem sempre você tem todos os dados na mão, é óbvio que você tenta coletar o máximo de dados, e aí você puxa ali o HD da sua memória para alguma situação passada, similar, que você vai trazer para o presente para tomar essa decisão, e nem sempre vai agradar a todos. Exato. E na maioria das vezes não agrada a todos, essa é a grande verdade, né? Então o esporte tem isso, né? Acaba te trazendo bastante resiliência, bastante foco. E aí te ajuda a te administrar o dia, né? Porque se você tem lá meia hora, 40 minutos, 1 hora, que você extravasa a sua preocupação, a sua mente, se você cansa o corpo, você acaba, às vezes não, com certeza você acaba não passando isso ou para o seu negócio, ou para a sua vida familiar e até para a qualidade do sono, né? Porque você precisa dormir bem, porque querendo ou não, você precisa estar com a cabeça boa. E o esporte te ajuda a cansar o corpo para você relaxar. Verdade. As manhãs que eu treino, o dia é muito bom. Exato. Um dia muito bom. Pode estar caindo parafuso na sua cabeça, não que nada vai te abalar. Nada vai me abalar. E não tem... E uma coisa que eu tenho sentido é ganho de força. Quer dizer, na verdade, eu estou revertendo a perda de força, né? Sim, passou dos 40 já é. Você começa a perder. Eu estou revertendo. E outro dia eu peguei um treco o saco de 10 quilos da ração da cachorra. Cara, parecia que era 5 quilos, assim. Nossa. Será que me enganaram? Mas um fabricante de ração... Um fabricante de ração não vai me enganar, né? O saco de 10 quilos. Tava tão facinho. Aí eu tô subindo pro apartamento. Caramba, Robson, você treina pra quê, burro? Você treina pra ter isso mesmo. É a disposição pro nosso dia a dia, mas é toda essa questão de resiliência, de foco, disciplina, enfim. A Ingrau fica em qual cidade? A Ingrau fica numa cidade de 12 mil habitantes, a 60 quilômetros da capital do Espírito Santo, chamada Ibiraçu. É a terra do pastel com caldo de cana e a terra do maior Buda gigante da América Latina. Sensacional. Pastel com caldo de cana. Eu acredito, em virtude da localização, provavelmente existe uma dificuldade ali de mão de obra, como enfim. Em qualquer lugar do Brasil atualmente. Mas eu acredito que talvez lugares um pouco mais distantes, cidades menores, essa dificuldade acaba sendo potencializada, né? Como é que a Ingrau lida com isso? Treinando muito internamente, não tem jeito. Hoje, os nossos impressores atuais, eles já estão com a gente há mais de 20 anos, né? Mas eles foram formados e capacitados no primeiro emprego lá dentro. Então, nossos impressores começaram lá dentro mesmo, né? O Espírito Santo tem uma característica, por ser um estado pequeno, a gente não tem Senai de artes gráficas, a gente teve até a década de 80. Então, toda a capacitação que nós, como sindicato, tentamos trazer, ou é em parceria com o Senai daqui de São Paulo, ou, na época, trazendo algum caminhão com unidade de impressão para o Espírito Santo. Então, se você não capacitar internamente, você não tem profissional, né? Mas eu fiz alguns movimentos na Ingrau que nos ajudaram. Por exemplo, profissionais que não necessariamente são de produção, hoje a gente contrata remoto. Né? Então, eu tenho profissional administrativo, comercial lá dentro da Ingrau, né? A gente tem profissional em outros estados, inclusive, atuando dessa maneira remota. E aí, chão de fábrica não tem jeito, a gente trabalha capacitando mesmo. Pô, mas que legal, Lorena, porque, olha só, todo mundo está reclamando, todo mundo está se queixando. Você não está reclamando, você está fazendo. Porque reclamar, a situação a gente já tem, né? Vou te dar um exemplo. Lá na Federação da Indústria, os moveleiros se uniram para trazer venezuelanos,
né? Então, em Linhares, na parte do norte do estado, tem muita família venezuelana atuando na indústria de móvel, justamente porque eles enxergaram uma oportunidade. A gente tem associados hoje da indústria gráfica fazendo parcerias com a indústria, a Polícia Penal, né, para contratar presidiários, para fazer acabamento gráfico, né? Então, existem alternativas. Fácil não está, né? Mas existem alternativas para a gente... E a própria automatização, né? Se você não tem profissional, você precisa automatizar ao máximo a indústria para te suprir. Muito bom. Falando em profissional, né? Partindo para uma gestão profissional que obviamente é aplicada ali. Hoje está numa cidade de 12 mil habitantes, você falou, e a Ingrau está dando um passo importante na sua trajetória aí de empresa, né? Na Expo Printmar, vocês anunciaram a compra de um equipamento e também vocês já vêm numa parte de construção de um novo galpão. Isso. Como está sendo todo esse desafio? Lidar com a gráfica que não pode parar, vocês dando esse passo extremamente importante e evolutivo dentro da empresa, enfim, como é que está sendo toda essa parte de desafio? Olha, eu digo que é uma emoção a cada dia, né? Há 6 anos atrás, a gente investiu numa linha de produção nova, que é a linha de papelão. Então, a gente foi uma das primeiras empresas a ter impressão digital em papelão colorido direto na chapa de papelão, inkjet. Nós trouxemos há 6 anos junto da Mazurk. Então, tudo isso de tempo. Então, a gente tem essa indústria de linha de produção de papelão, que hoje está numa área alugada, e tem a matriz, que é a parte de papel. Então, esse ano nós resolvemos dar esse passo. A gente adquiriu uma área de 10 mil metros quadrados e estamos tocando uma obra de 4 mil metros quadrados. Estamos tocando, não, meu pai está tocando, né? Ele está acompanhando a obra de perto. E nesse meio desse bolo, a gente deu uma de louco e estamos trazendo uma formato 1 também, o 4 cores mais verniz da Koenig & Bauer, para otimizar essa linha de produção, né? Então, estão chamando a gente de louco, Robert. A verdade toda é essa. Os loucos, esse mundo acontecer. Pô. Não tem tempo de nada, ainda vai arrumar de fazer obra. A gente fez a indústria de papelão funcionar no meio da pandemia. Então, olha isso. Então, né, a gente fala que nada... Quando a gente desenha o cenário... Tudo acontece, mas a gente toca do mesmo jeito. Não vai ter jeito, vamos tocar do jeito que vem. Esse cenário geopolítico aqui, né? Não é uma pandemia, mas algumas situações se assemelham aí. Um frete caro, não sei o que mais, a gente vai se adaptando. Mas a gente está super otimista. A Ingrau, ela vem crescendo num ritmo legal nos últimos anos. A gente vem se consolidando nesse modelo de... embalagem, mas também pequena e média, e agora indo para flexografia também em papelão. Então, nós abraçamos esse canal de desenvolvimento de embalagem, né, numa parte que pouca gente se interessa, que é desenvolver o produto para o cliente, né? Está se falando muito agora, mas a Ingrau, desde 2001, participa de editais de inovação. Então, a gente já alocou recursos de subvenção econômica 2 vezes. A gente está no 2º recurso, que agora é Tecnova 3, justamente para estudar embalagens. Então, a gente patenteou uma embalagem da panela de barro capixaba em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo. A gente criou a embalagem para o e-commerce na época da pandemia, da panela de barro. Pra você ter uma ideia, a embalagem ela aguenta 400 quilos de compressão, né, para panela de barro, que é um produto, um IG capixaba muito forte, e precisava de uma embalagem à altura, e o Sebrae comprou a ideia. Então, hoje o Sebrae compra a caixa para fornecer para as paneleiras, né? E a gente entra com esse suporte de inovação para o cliente, né? O cliente traz a dor,
A gente desenvolve a embalagem com recurso de inovação, né? Isso acaba saindo quase de graça para o cliente, mas a gente traz toda a inovação de parceiros como o Instituto Federal do Espírito Santo, como o Findislab, o Senai, para comprovar que essa embalagem é mais eficaz, que a gente pode reduzir especificação de material ou aumentar de acordo com a demanda. Então, a gente vem trazendo esse plus de embalagem, mesclando papelão, papel cartão e tudo, trazendo essa embalagem mais diferenciada para o cliente. Porque a embalagem não é só transporte, muita gente acha que embalagem é custo. Embalagem, ela cada vez mais está virando um produto de marketing no ponto de venda do cliente, né? Para você ter uma ideia, tem um restaurante lá na nossa região que ele falava, sua caixa tá cara, eu compro ela sem impressão ao custo X. Eu falei, por que você não vende o anúncio da sua tampa de caixa de pizza? Né? Então, no final das contas, ele agora está pagando 0 de embalagem porque ele está vendendo o espaço na caixa de pizza do restaurante dele. Né? Então, cada vez mais a gente precisa olhar a embalagem com esse poder de transformar o produto do cliente, não só de transportar. A gente gravou recentemente com o Aislan, que é da Project Pack. A gente falou muito disso. Da função da embalagem para diferenciar o produto e vender. Sempre foi assim, mas hoje está muito mais evidente. Sim. Porque a pandemia ela criou uma necessidade. De repente, todo mundo entregava tudo num saquinho, qualquer coisa. E aí acabou essa conversa. E não só isso. Por exemplo, quando você olha que o digital cresceu muito da pandemia para cá, o diferencial virou o papel. Porque antes o papel era mais um. Você recebia panfleto na rua todo dia, você recebia um folder todo dia. Hoje, quem tem um folder bem acabado, quem está conversando com você olho no olho, quem está te visitando, tem um diferencial a mais. Né? Porque o digital hoje é o normal. Antes o papel que era o normal. Hoje o digital é o normal e o papel virou diferente. Virou onde você se diferencia, onde você se consolida a sua marca. Verdade. A gente percebe acho que tudo que está no papel tem um valor diferente, né? Até porque a gente vive um momento do digital que tudo, em qualquer lugar, você está sujeito a golpe, a enganação, né? A invasão de privacidade, roubo de dados. Então, isso também acho que vai favorecer o papel. Mas eu estou impressionado de você, há 6 anos já está no Inkjet. Olha, eu gosto muito. Gravei um podcast com o Luiz do InfoSign na semana passada e a gente estava falando justamente da aplicação do Inkjet. Então vamos mais atrás. A gente foi a primeira gráfica com CTP sem processo do Brasil. Da Kodak. Caramba, Lorena, vocês realmente executivos ali. A gente acredita, né, quando a gente enxerga. Na época, por exemplo, quando estava dando, na época de formulário contínuo, a gente gosta muito de analisar cenários. A gente tinha 2 opções, ou investir em formulário contínuo ou ia para fotolito na época. E a gente resolveu ir para fotolito porque a gente enxergou muito mais a agregação de valor para o nosso negócio fotolito do que o formulário contínuo. E querendo ou não, a gente acertou, porque o formulário contínuo depois a gente viu o que aconteceu. Né? Então, essa parte de analisar cenários é muito da nossa essência, né? Meu pai, ele falava assim, ele tinha um sócio antes do meu tio, e ele falava que ia para a feira, o meu tio falava, mas você vai fazer o que lá? Você não tem dinheiro para comprar. Meu pai falou, eu quero saber o que há de melhor. Né? Então, nem sempre a gente vai para a feira com o olhar do que eu tenho para comprar, mas a gente vai para a feira com o olhar de aprendizado. O que eu preciso aprender que eu não sei ainda? Né? Então, maio agora, primeira vez que eu vou para a Interpac com meu primo, justamente analisar a tendência de embalagem. Para onde a embalagem está indo agora? O que a Europa tem? O que ela está investindo em papel? O que ela está investindo em acoplado que eu ainda não enxerguei aqui no Brasil? E essa análise de cenário faz completamente a diferença ao médio e longo prazo. Faz toda a diferença. E vocês fazem isso juntos? Você, seu pai...
o seu primo junto, ou é só um? Ou A gente tem um todos? conselho de administração hoje, somos nós 3. Mas vou te ser sincero, a parte do papelão foi minha tese da minha pós-graduação da FGV em 2009. Que legal. Né? E aí, de lá para cá, a gente vem acompanhando o mercado e enxergando para onde que o papelão estava indo. Né? E eu costumo acompanhar muito startup. Meu processo de venda hoje não é um processo convencional, ele é todo para o WhatsApp e e-mail. Né? Eu não tenho vendedor visitante, não tenho vendedor de rua. Então, eu gosto muito da minha formação como é marketing, eu gosto muito desse modelo de startup, de funil de venda, Então, por exemplo, o nosso blog, ele é desde 2000 e bolinha, então eu tenho muito lead orgânico, eu trabalho muito isso justamente por causa dessa parte que eu acho interessante. E aí entra inteligência artificial. Pra você ter uma ideia, quem atualiza os preços do nosso e-commerce é o Claude. Caramba. Estavam escondendo essa mulher da gente, ó. Preço dinâmico, né? O primeiro convite, quanto tempo foi? Faz mais de um ano, certamente. Não, se era o tempo que era só um ano, então, tem bem mais de um ano. Mais de um ano, é isso. Caramba. Hoje quem atualiza o meu e-commerce é o Claude. Olha só. Eu consegui automatizar, ensinei ele como é que faz e eu só jogo os orçamentos lá, ele vai no site e já atualiza. Então você perguntou como é que a gente se vira nos 30, mas automatiza a maior parte das coisas que precisa automatizar. Puxa, que legal. Que bacana, tô surpreso. Não, e essa questão de automação ainda é uma área gigante ainda. É nova, eu tô aprendendo ainda, eu tô aprendendo. Mas eu vou aprender uma biblioteca ambulante. Eu vou aprendendo para... A vida Entendeu? é um aprendizado. Até falando em aprendizado, e aí puxando agora um pouco o assunto para a questão de associativismo, essa é uma das, talvez, funções de uma associação, né? Você está gerando e compartilhando essas informações, que obviamente gerem conhecimento para quem está acompanhando ali, e você é muito atuante, né? Como você já mencionou no começo, em questões associativistas, né? Falando mais especificamente da Abigraf e tudo que envolve a Abigraf, né? Qual que é a importância, né, daquele profissional gráfico estar dentro, e quando digo dentro, é estar acompanhando, estar presente ali em eventos, estar presente, né, consumindo os materiais, o quão isso é importante para o mercado gráfico? Eu entendo que é super importante. Quando a gente fala de analisar cenários, como é que a gente vai analisar um cenário se a gente não sabe o que está acontecendo dentro da Federação da Indústria da nossa região, se a gente não sabe o que está acontecendo, por exemplo, ao nosso redor de dumping de chapa, né, dumping de papel, se a gente não sabe o que pode acontecer mais para frente, né? Ninguém vai adivinhar uma guerra na Ucrânia, no Irã, mas quando a gente bebe da água limpa, meu pai sempre fala isso, beber da água limpa, né? Se eu tenho essa informação mais próximo de você, que é o papel das associações, é trazer, às vezes, um problema que está acontecendo com o seu parceiro, com o seu amigo do lado, ou que já aconteceu em outro estado, que você vai compartilhar, né? Ou até mesmo a Federação da Indústria, que você vê outros setores, por exemplo, gráfica, a gente sabe que é um setor termômetro. Né? Ele melhora a produção quando ainda vai melhorar nos outros setores e ele piora primeiro quando vai piorar no resto. É isso aí. Né? Porque se eu estou vendendo embalagem, eu vendo para ele começar a vender e se ele está ruim de venda, para primeiro em mim. Para primeiro em você. Para eu começar. Então, se você não está no mercado, você acaba não conseguindo avaliar esses cenários corretamente. E aí você não tem como entender se é o momento de acelerar ou pisar no freio. Né? E às vezes a gente acelera com os outros falando que é para pisar no freio, mas... E vai. Não, mas é porque você analisou e o Zé Preguiça não quis se incomodar, né? Tá vendo, Zé Preguiça? Eu sempre falo para você, você não me ouve e acha que eu sou bobo. Você tá vendo? Ela tá aqui ensinando um monte de coisas e nem combinei nada que eu acabei de conhecer. Não tem nada combinado.
que eu penso, tá? Mesmo as pessoas, às vezes, tendo acesso a alguns dados, para ela tomar uma decisão, exige não só os dados, que obviamente é a base para você tomar, mas exige muitas vezes coragem, exige muitas vezes ali um feeling, um planejamento, e nem todo mundo está disposto a tomar uma decisão. Mas vamos lá. Eu tenho que dar graças a Deus que eu tenho uma balança ali, tá? Como é eu, meu pai e meu primo, às vezes eu quero pular 3 degraus e tem algum para me puxar, mas é importante. É importante, né? Porque às vezes a cabeça do comercial está pensando lá na frente e a gente tem que pensar os outros pontos também, produção, capital de giro e tudo. Mas é super importante, né? Essa diversidade de ideias, de divisão, de opinião, ela é extremamente importante para chegar numa convergência que realmente seja boa para a empresa. E não é isso, e só aquele caminho. Num bate-papo, nessa divergência, você vai falar, beleza, esse aqui até faz sentido, mas se eu ir nesse momento para cá, vai fazer mais ainda. Sim. Então, sim, essas questões são extremamente importantes dentro de uma empresa, enfim, dentro de um convívio. Lorena, hoje nós estamos aqui na Abigraf, né? Você assumiu a vice-presidência da Abigraf Sudeste. Região Sudeste. Região Sudeste, ó. Qual que é a gestão? 3 anos? 3 anos. 3 anos. Isso aí. E quais são as expectativas para esses próximos 3 anos? Olha, tá alta, né? Por quê? Porque a gente conseguiu, com o encabeçamento do Julião, trazer mais estados para sentar à mesa, né? Mais regionais, mais mulheres, né? Compondo a chapa. Então, foi o que eu falei hoje na reunião que a gente teve. Quanto mais cabeças pensantes, quanto mais essa diversidade, mais produtivo fica, a associação, né? Mais rico fica a busca de interesses e a participação. Então, eu vejo com bons olhos esse atual cenário. E com bons olhos também o mercado, né? A gente está com a taxa de juros altíssima, a gente está com o mercado super com baixo capital de giro, endividado, mas se a gente tem uma associação forte, né, para brigar pelos nossos interesses, para ajudar na capacitação do associado com os cursos da Abitec, a gente cada vez mais vai ter associados capacitados para enfrentar os desafios do nosso dia a dia, né? Então, eu acho que é essa a função da Abigraf, a gente ter esse suporte para que a gráfica lá do interior, para a gráfica com 3, 4 funcionários, ela conseguir passar por esses desafios e ter mercado, né? Porque a gente tem que lembrar que o mercado ele não pode ser só munido pelo preço baixo, né? Existem gráficas que posicionam pelo preço de alto padrão, existe gráfica que só faz um tipo de produto. Então, a gente tem que descobrir o nicho de cada indústria para a gente não ficar nessa briga desleal que a gente tem em algumas regiões, né? Comparando o preço de internet, achando que você tem que fazer o mesmo preço que está lá, né, na gráfica online para o seu cliente que está do lado, que quer o serviço para amanhã. Né? Então, a gente tem que saber precificar e saber estar do lado, atendendo bem, tendo essa parte também do pós-venda. E entender de custo, né, Lorena? Sim. Você falou, só se comparar com o preço da gráfica online, a gráfica online tem uma construção de custo totalmente diferente do offline. São duas realidades diametralmente opostas. E não vou te falar nem que o custo da online é menor, tá? Tem uma estrutura física. Porque... Online tem uma estrutura física. Tem uma estrutura física, só que ele tá vendendo para 10, 20 clientes ao mesmo tempo e fazendo grade. Sim. Se o cliente ele quer o serviço para amanhã, você tem que ter valor agregado para ele. Claro. Você não pode querer comparar, né? Então, não compara. Então é isso que falta às vezes no pequeno. Entender que ele está fazendo um serviço diferenciado, ele às vezes está criando a arte para esse cara que não sabe. Então ele precisa saber precificar, não que o dele vai ser mais caro, ele precisa mostrar valor pelo que ele está entregando a mais. Que às vezes ele está vendendo papel pintado. E não é papel pintado que ele está vendendo no final. Ele está vendendo o prazo de entrega que ele cumpriu, ele está vendendo a arte que ele ajudou a criar, ele está vendendo a redação que o cara não... Né, a revisão do português para o cara. Então, tem várias coisas que ele vende ali que não está intrínseco no papel. Pode estar salvando o cliente de uma situação. Exatamente.
Na feira, por exemplo, eu fiquei sem cartões antes da feira. Não tinha em grau do lago, tá vendo? Aí eu consegui, tem um cliente lá que eu atendo, compra software comigo, e ele rodou super rápido, mas Sim. o desespero Uhum. de perder uma caixa de cartão, que tem a cachorrinha nova em casa. Perder a caixa... E agora? Falta 2 dias pra feira. Ele me salvou. Eu não paguei, ele não me cobrou, porque Sim. a gente se atende. Mas o que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer um, Sim. em qualquer lugar. Não, mas as feiras regionais lá do Espírito Apertou, Santo, vamos ter que correr. as feiras regionais do Espírito Santo, normalmente quando a gente está expondo, acontece isso. Você faz cartão para amanhã? Você faz um panfleto para amanhã? Justamente por falta de programação. Então, as gráficas regionais, elas precisam se posicionar como essa parceira, né? O cara não quer esperar 7 dias da gráfica online, né? Então, não adianta você comparar o preço. Você precisa vender o seu produto de uma outra maneira. Né? Sim. E é importante a pessoa se capacitar. Cursos da Abitec aí, pessoal. Pra chuchu, a gente entrevistou a professora Lucimara e foi show de bola. A Abitec tá voando. É isso. É saber se posicionar, né? Exato. No mercado. E aí, o que eu falo, toda a jornada do cliente, como tá seu site, tá sua rede social, a pessoa liga, o primeiro atendimento já resolve boa parte do problema, vai passando para um, para outro, e o cliente do outro lado fala, caramba, ninguém resolve meu problema. Exato. Então é você se posicionar e, obviamente, mapear essa jornada, porque você entrega essa experiência em todos os pontos de contato. E aí, sim, porque quando a gente chega lá no ponto final, o cliente já tá falando de preço com você, ele não chegou ao seu valor. Né? E muitas vezes é isso. Eu falo pra minha equipe, né? Em muitos lugares a gente vai vender verniz. Mas tem lugar que a gente vai vender solução. O cliente tá com uma baita dor ali que ele quer resolver. Ele não quer só um verniz, ele quer um produto que resolva a dor de cabeça dele. E é isso, o cara vai chegar amanhã, chega pra você hoje pra pedir um cartão pra amanhã, com certeza resolver um problema, né? Só Exato. Vai se posicionar e saber entender isso daí. Olha, muitíssimo obrigado. Valeu demais, tá? Pelo papo. Nossa, legal pra caramba. Antes de encerrar, qual que é a previsão do Galpão Novo pra estar funcionando? Então, a primeira etapa em agosto agora. Eu preciso estar com alguma coisa pronta. A máquina nova já vai direto para lá. Já vai direto para lá. O formato já vai direto para lá. E aí a gente pretende também a unidade de papelão também já mudar logo. Aí a matriz, talvez janeiro, fevereiro de 2027. Agosto, essa primeira parte. Agosto você vai fazer os 42K. Agosto promete, né? Não, já a verdade, 2026 já acabou pra gente. Se você olhar o planejamento, não tem mais nada já tá para encaixar. É só realizar agora, Exato. né? Isso é ótimo. Que bacana. Preciso confessar, quando alguém fala comprar uma máquina, andar de verniz, meu coração transborda de alegria. Você não tem ideia. Beleza. Em grau não era cliente, agora vai virar, né? Não Olha, tem jeito. Ai, que coisa boa. Transborda de alegria. Goiânia, muitíssimo obrigado, tá? Obrigada. Por seu tempo, tá batendo esse papo com a gente, tá compartilhando um pouquinho da sua trajetória, da sua visão de mercado, enfim, trazer esses insights pro pessoal. E para nós, saiba que a gente tentou organizar há cerca de um ano atrás, a gente é uma honra ter você aqui batendo esse papo com a gente. Muito obrigado. E parabéns pelo podcast, eu acho que é super interessante estar trazendo esses cases para o mercado. A gente aprende muito escutando cada case, cada história de vida, porque, querendo ou não, é aquela parte, né? A gente se aproximar de uma dor que pode ser nossa também e se enxergar nisso aí e ver como é que está se posicionando é muito legal. É muito bom, Lorena. A gente do lado de cá, a gente aprende com todos vocês. O tempo todo. Somos privilegiados. Né? Nós somos privilegiados, isso é uma verdade. Exatamente. Eu vi um cara famoso num podcast falar um negócio desse uma vez, eu pensei, o cara tá... fazendo média. Não, bicho. Nós estamos vivendo isso. É legal demais. Isso aí. Obrigado. Você agora tá carimbada na comunidade do Printcast. Você é a nova queridinha. Todo mundo que senta aí nessa cadeira vira queridinho, queridinha. Bem-vinda ao Clube dos Queridinhos. Lorena. Obrigada. Obrigado. Valeu, Lorena. Muito obrigado. Galera, não deixe de curtir. Se você ainda não segue, nos siga e compartilha esse episódio. E nos vemos na próxima quinta. Valeu. Tchau, tchau.